Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 4 do PET volume 5 de língua portuguesa. Então, a unidade temática é produção de textos, objeto de conhecimento, planejamento de textos de peças publicitárias de campanhas sociais. Nós temos habilidades, conteúdos relacionados, produção de campanha de conscientização e produção de artigos de opinião. Vocês vão ter que produzir um artigo de opinião e também vão produzir uma campanha publicitária. Vamos lá. Então, atividade. Atividade 1. Imagine que você é morador de uma comunidade onde os moradores não respeitam a coleta de lixo e acabam jogando sempre lixo na rua. Você precisará fazer uma campanha de conscientização com seus vizinhos. Leia os textos a seguir e responda às questões para servir de inspiração para a sua criação. Então, nós temos o texto 1, rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas diz muito sobre você. Aí nós temos aí uma figura de linguagem, né? Que é uma personificação, onde a gente dá vida ao lixo, né? O lixo que você deixa no chão não fala, mas diz muito sobre você. O lixo não diz nada sobre ninguém, né? Vamos lá, texto 2. Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. O lixo tem lugar certo. Não jogue lixo na rua, não faça de terrenos lixões, coloque o lixo em sacos plásticos e respeite o horário de coleta. Então, são campanhas publicitárias, né, para ensinar as pessoas como descartar o lixo, né, ensinar as pessoas educação a respeito do descarte do lixo. E temos o texto 3. Seja consciente, não jogue lixo na rua. Acomode seu lixo em sacos e locais apropriados e espere o dia da coleta. Então, vimos aí 3 campanhas publicitárias ensinando, aconselhando como fazer com o lixo, né? O que fazer com o lixo. Então, vamos à atividade. Compare os 3 textos, preenchendo a tabela abaixo. Texto 1 é o do rolê consciente. O lixo que você deixa no chão não fala, mas diz muito sobre você. Texto 2, lixo tem o lugar certo, não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. E o texto 3, seja consciente, não jogue lixo na rua. Então vamos lá. O texto 1, o texto 2 e o texto 3 tem recursos visuais, que são cores, palavras maiores, palavras em letras maiores. Todos têm? Tem, né? Todos tem algo chamativo, né? Esse aqui tem as placas, é como se fosse a placa do semáforo, né? O pare, preste atenção, o siga, né? Não jogue lixo na rua, não na rua. Nós temos aqui também recursos visuais, a lixeira, a pessoa jogando lixo na lixeira, né, no local certo. E aqui nós temos o rolê consciente, né? Temos as letras maiores, coloridas, e nós temos também, né, as latas de lixo ao redor. Então, nós temos recursos visuais nos 3 textos. Tipo de linguagem. Tem figura de linguagem, é registro formal, é informal. Então, no texto 1, nós temos aí rolê consciente, rolê. Nós temos aí uma linguagem informal, né? Porque tem o uso da gíria, rolê. Nós temos também uma figura de linguagem, nós temos a personificação, que é quando dá vida ao lixo, né? O que é personificação? Consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Então, nós temos aí uma personificação. No texto 2, nós temos aí uma linguagem formal, né? Não deixe que o lixo se torne um problema em sua vida. Nós temos uma linguagem padrão, nós temos também uma linguagem objetiva.
quem lê, quem abre e vê esse texto aí vai entender onde que é para jogar o lixo, então é uma linguagem bem objetiva. E o texto 3, seja consciente, não jogue lixo na rua, nós temos uma linguagem formal, nós temos uma linguagem padrão e bem objetiva também. Né? Quem a lê vai entender onde que é para jogar o lixo, tem aqui a parte menor também, acomode seu lixo em sacos e locais apropriados, espere o dia da coleta, então uma linguagem formal. Agora, recursos persuasivos, nós temos aí coisas que chamam a atenção. Sim, nós temos recursos persuasivos que estão apelando, né, apelando para o leitor para jogar o lixo no local certo, para ele não descartar o lixo na rua. Então, nós temos aí os recursos persuasivos, que são os verbos no imperativo, não jogue, no imperativo negativo, seja consciente, lixo tem lugar certo, não deixe, o lixo que você deixa no chão não fala, mas diz muito sobre você. Então, a gente tem aí recursos persuasivos, né, que em todos os 3 textos chamam bastante atenção, apelando para o leitor a fazer o que realmente está sendo pedido em cada texto. Atividade 2. Agora é hora de você produzir sua própria campanha de conscientização sobre o lixo. Se possível, utilize recortes de revistas e jornais, use a criatividade com diversas fontes de letras e formas coloridas. Então agora vocês vão usar a criatividade de vocês e fazer uma campanha de conscientização sobre o lixo. Pensem em seus vizinhos, pensem na sua vizinhança, o que você poderia fazer, né, para conscientizá-los, né, de jogar o lixo no local certo, de descartar o lixo no local certo, de colocar o lixo na lixeira na hora certa, né, na hora da coleta. Então, usem a criatividade de vocês. Atividade 3. Leia as informações sobre o texto argumentativo. O artigo de opinião, nós temos aí o texto dissertativo argumentativo, né, que geralmente são os textos que são pedidos no Enem, e nós temos aí o artigo de opinião, que também é um texto argumentativo. Né? Então, o artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais: a introdução, né, com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. É a opinião dele a respeito do assunto. Né? Ele vai falar sobre o lixo, sobre o descarte do lixo, sobre como as pessoas lidam, né, com o lixo no seu bairro, na sua cidade. Então, você tem que colocar aí o seu ponto de vista, a tese, né, o seu ponto de vista, o assunto que você vai defender. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Aí agora, no desenvolvimento, você vai falar um pouco sobre o assunto, você vai desenvolver, né, porque a tese já foi apresentada, e agora você vai desenvolver, e para que haja esse desenvolvimento, você tem que entender sobre o assunto, sobre o que você vai falar. E a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. A gente pode finalizar aí a conclusão com portanto. Né? Portanto, as medidas
necessárias para resolver o problema do descarte no lixo. Então, vocês vão tentar fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Primeiro parágrafo, qual que é esse problema? Aí você vai colocar o problema das grandes cidades, o lixo que é jogado em todas as partes. Aí, segundo parágrafo, né? Por que isso é um problema? Por que esse descarte do lixo em vários locais das cidades é um problema? Aí o terceiro parágrafo, né? E aí, esse problema continua, o problema vem sempre persistindo, né? O que impede que esse problema seja resolvido? E aí o quarto parágrafo, né? Aí você vai, portanto, as medidas necessárias para se resolver este problema, e você vai concluir, vai fechar, né, o seu artigo de opinião com essa conclusão. Então, agora que você já sabe como estruturar um texto argumentativo, escreva uma produção textual sobre a problemática do lixo nas ruas, a falta de coleta e a má educação das pessoas em relação ao lixo. Não esqueça de elaborar bem sua tese, de colocar argumentos que validem sua ideia e de apontar uma possível solução para a problemática. Veja também exemplos do gênero textual artigo de opinião em revistas ou jornais, como por exemplo, né, no site Meu Artigo brasilescola.ol.com.br, atualidades, artigo, opinião. Então, se vocês quiserem procurar exemplos de artigos para vocês ficarem com as ideias mais claras para fazer o artigo de vocês, vocês podem. Mas eu acho que sobre o lixo, né, a gente consegue, a gente já tem um conhecimento, né, do descarte do lixo, de como que tem que ser descartado, como que a gente tem também que armazenar o lixo em casa, né? Então, acredito eu que vocês têm bagagem para fazer o artigo de opinião de vocês sobre a problemática do lixo nas ruas, né? A falta de coleta, a má educação das pessoas em relação ao lixo. Então, terminamos aqui a semana 4 do PET, volume 5 de língua portuguesa do 9º ano. Fica aqui o meu forte abraço para vocês e uma ótima semana. E nos vemos no PET 6.